Olá, alunos da AMPA. Vamos falar hoje sobre a vedação com fisco, mais um princípio constitucional tributário. A vedação com fisco está no artigo 150, inciso 4. A ideia é de que os tributos, não os impostos, mas os tributos, ou seja, toda a tributação, não pode ter efeito confiscatório. Quando ele diz isso, significa que os tributos eles não podem ter um efeito análogo ao de confisco. Tá? Confisco é a ideia de você retirar de alguém algo sem lhe conceder nada em troca de indenização. Pense em confiscar como quando, por exemplo, uma professora confisca algo de alunos que estão criando confusão em sala, ou quando a gente chega e traz muita muamba da viagem, e aí o fiscal confisca aquilo ali, aquilo é ilegal. A ideia de confisco, então, parte muito de você retirar, usando o poder estatal, algo de alguém sem dar uma compensação financeira por essa retirada de um bem. Quando fala não terá um efeito confiscatório, ele não diz que o tributo não pode confiscar, mas ele não pode ter um efeito análogo de confisco. Tá? O confisco, então, significa que eu não posso tributar num determinado nível que vá retirar do ente público de forma arbitrária o seu bem. A gente pode entender isso de duas formas. Primeira ideia, o confisco como a situação em que a carga tributária é tão alta que eu gere uma deterioração patrimonial do sujeito. Ou seja, é tão alta a tributação que há uma perda financeira do sujeito. Então, você percebe que o confisco o Estado está tirando de forma, está confiscando e dá além dos limites. É uma ideia muito comum porque o confisco normalmente é utilizado, a vedação é efeito confiscatório é usado, entre outras coisas, para impedir um valor alto de alíquota ou de taxa, de contribuição, né, de um alto valor da tributação. Então, você consegue evitar o efeito confiscatório quando o tributo respeita os níveis adequados e não gera uma perda patrimonial, uma degradação patrimonial do contribuinte. Quando começa esse nível de confiscatório, ou seja, quando um tributo deixa de ser um tributo justo e passa a ter um efeito análogo de confisco, a doutrina não se entende. Você tem tentativas de estabelecer critérios, mas na verdade é muito fugitivo. Eu vou dar um exemplo simples para vocês. Certamente, se eu falar, olha, o imposto de renda vai ser de 80%. Ou seja, se 80% da sua renda durante um ano você tem que passar para o Estado. Certamente todos vão dizer que é confiscatório. Porque você nota que há uma exacerbação da tributação. A tributação ela é tão alta, tão elevada, que o contribuinte ele tem perda patrimonial. É como se o Estado estivesse confiscando. Já se eu falar que o cigarro tem 200% de tributação, ninguém vai dizer que é confiscatório porque vai se entender que não, esse valor vai passar por adiante, bem ou mal, a empresa não vai ter perda, e o cigarro ele é nocivo à saúde, então nada mais justo que cobrar mais caro. Agora, há um outro entendimento de confisco. Esse entendimento que eu dei para vocês é inclusive o entendimento que eu defini na minha dissertação de mestrado. Ou seja, confisco, efeito confiscatório, é quando realmente o Estado gera um grau de cobrança tão alto que a pessoa tem uma degradação patrimonial até
de certa forma, caindo de nível econômico. Já um pensamento muito comum da doutrina é que também é o seguinte, além deste efeito confiscatório, também é efeito confiscatório quando eu cobro um tributo, ainda que seja uma proporção baixa, mas que não tem previsão legal. Eu entendo que isso não é violação da vedação ao confisco. Eu entendo que isso é violação do princípio da legalidade. Mas muitos autores vão dizer que é vedação ao confisco porque eu estou cobrando ilegalmente, estou retirando ilegalmente recursos das pessoas. De toda sorte, a vedação ao confisco ela também não pode ser olhada apenas com vistas a um tributo. Entende-se o efeito confiscatório, ele também tem que ser entendido no conjunto. Isso significa que eu preciso observar se todo o conjunto de tributos gera um efeito confiscatório. Se a soma de todos os tributos é tão alta, é uma carga tributária tão pesada, que torna difícil a vida das pessoas, gera uma perda patrimonial, ou faz com que pelo menos o contribuinte não tenha o mesmo padrão de vida. Tudo isso são características de que o tributo é confiscatório. Novamente, não há um critério objetivo. Tá? Os impostos diretos são claramente, é fácil de perceber quando você fala de confisco, mas toda a tributação indireta ela é um pouquinho mais complicada, porque como eu repasso o valor para adiante e não absorvo, e eu não absorvo o custo, eu repasso para o contribuinte, para o consumidor final, entende-se muitas vezes que os impostos indiretos, a tributação indireta, de forma geral, não teria efeito confiscatório. Na verdade, elas também têm. Primeiro, porque pode acontecer da empresa não repassar o custo e absorver esse montante de tributário. Nesse caso, claramente há um efeito confiscatório. Né? A gente pode identificar. E, de certa forma, quando você repassa para o consumidor final, se também é um produto, principalmente se for um produto essencial, passa a ser difícil de consumir, a gente pode dizer que está havendo ali um certo efeito confiscatório. Né? O efeito confiscatório visa proteger o patrimônio particular, seja vinculando o legislador, porque ele não vai poder criar uma carga tributária absurda, seja o aplicador, porque ele não vai poder fazer um cálculo de um imposto muito alto, né? Desproporcional. Eu defendi na minha dissertação de mestrado que os direitos fundamentais são um critério interessante para identificar o efeito confiscatório. Então, se a condição das pessoas é degradada a tal ponto que seus direitos fundamentais são afetados, eu posso sim considerar o efeito confiscatório caracterizado. Então, a tributação não pode inviabilizar o exercício de direitos fundamentais. Um ponto último que eu quero destacar é a questão das multas e da vedação ao confisco. As multas, a vedação ao confisco se dirige, segundo a Constituição, aos tributos, e multa não é tributo. Porém, muitos entendem, inclusive o Supremo, de que a vedação ao confisco também alcança as multas, pelo menos as multas fiscais. Então, se uma multa é muito alta e gera uma pena patrimonial, uma degradação patrimonial que tenha caráter confiscatório, eu posso considerar aquela multa como violando o princípio da vedação ao confisco. Eu entendo errado isso por uma razão quase singela. Multa é penalidade. A multa ela tem que pesar. Então, eu não posso impedir multas de caráter confiscatório. Porque, por vezes, o crime foi tão grave, a violação à lei tributária foi tão grave, que eu preciso, para ter efetividade, ter um caráter confiscatório. Professor, então significa que as multas são ilimitadas? Não. No meu entender, as multas elas podem ter efeito confiscatório. Eventualmente, uma multa pode gerar, sim, por exemplo, numa empresa, uma perda patrimonial muito grande. Agora, as multas elas não são ilimitadas. Elas têm que respeitar a proporcionalidade entre o seu valor
e a violação cometida. Então, se uma violação é de grande monta, talvez a gente botar sim um valor tributário, um valor de multa muito alto, que vai haver perda patrimonial. Por outro lado, se a gente estiver falando de uma carga fiscal, de uma carga, perdão, é, de multa, seja até baixa, não seria um valor de multa que caracterizável como confisco, mas ela não é proporcional ao crime cometido, ela também está errada. Então, no meu entender, as multas deveriam observar a proporcionalidade entre o valor que é cobrado e a legalidade cometida. Você não pode, no meu entender, levar em consideração se é confiscatório ou não. Porém, o STF, por exemplo, aplica sim a capital contributiva às multas, entendendo que as multas, pelo menos as multas fiscais oriundas no meio tributário, não podem ter efeito confiscatório. É isso por hoje. Até a próxima aula. Tchau, tchau.